Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique. Eu faço parte do Café com o Evangelho. Todo dia, 7 horas da manhã, a gente faz a leitura. A gente está em Atos agora e pegando parte do livro de Paulo Estevão. Eu esqueço. Então, um grupo ali que vai volta e meia falar alto, é para dar dica, tá? Muito obrigado. Sinta-se à vontade para dar dica também. Eu vou começar com uma audiodescrição rapidinho, porque essa palestra vai ser feita pela internet, e para os companheiros que têm baixa visão ou só nos ouvem, é bom para a gente saber mais ou menos como está. Meu nome é Henrique, eu estou em pé, aparecendo na câmera. Eu sou um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, compridos, presos num coque samurai, barba preta, uma blusa azul, uma calça jeans azul escura, e o fundo de tela é uma parede branca com uma plaquinha de silêncio, é uma prece. E o microfone está no pedestal e estou em cima, em frente de um púlpito branco. Bem-vindos, os que estão aqui pela primeira vez. Aí vem outra acessibilidade. Depois você entra nesse negócio, você vai num nicho gigantesco, né? Quem está aqui pela primeira vez, que eu vi que tem pessoas na primeira vez, é bom sempre ter uma previsibilidade, né? Saber o que vai acontecer, como é que vai ser. A gente já fez até agora essa parte, agora eu vou fazer a palestra. A gente vai falar sobre Deus o infinito, que está lá no Evangelho, Livro dos Espíritos. Já falei outro termo. Livro dos Espíritos é a primeira, segunda e terceira pergunta do Livro dos Espíritos, que foi de Allan Kardec, que faz parte do Pentateuco, que é onde a gente baseia a nossa doutrina espírita, tá? Logo depois tem passe, e aí o Eduardo Ladeira vai falar mais ou menos como vai ser no final. A gente vai falar sobre as 3 primeiras perguntas do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou falar logo quais são as 3 primeiras perguntas. E o porquê dessas 3 primeiras perguntas. A gente, enquanto doutrina, a gente volta e meia vai muito para a filosofia, vai muito para onde, quando, porquê, como que faz o sentimento do ser humano, o ego. A gente aí e vai para uma parte científica, espírito, perispírito, entra aprofundando mundos planetários habitados. E eu acho importante a gente, de tempos em tempos, voltar para a obra básica. O que o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou com o Evangelho segundo o Espiritismo na minha cabeça, tá? Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aceitar as dicas. O Livro dos Espíritos quer nos dizer de alguma forma. E essas 3 primeiras perguntas começam lá no Livro dos Espíritos sobre essa. A primeira pergunta é: que é Deus? A segunda pergunta é: que se deve entender por infinito? Parece meio viagem perguntar o que é Deus e logo depois o infinito, mas a gente vai entender o motivo. E pode-se dizer que Deus é o infinito. Essas são as 3 perguntas que a gente vai ler hoje e vai tentar esmiuçar um pouquinho. Partindo do pressuposto que essas são as 3 primeiras perguntas, primeiro nós vamos fazer a gente tem evoluído na doutrina espírita, estudado muito, e em alguns momentos a gente tenta separar a doutrina espírita de uma religiosidade. A gente acha que a doutrina espírita vai estar ali dizendo cientificamente do que nós somos feitos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, uma coisa bem científica, mostrando espírito, perispírito. Aí tem obra de André Luiz que vem especificando, esmiuçando cada detalhe desse fluido, dessa coisa, vai uma parte muito científica. E eu acho que não é à toa que ele começa o livro perguntando o que é Deus. Que é para dizer exatamente o que é. É uma doutrina religiosa. É sobre uma divindade. E a gente vai entender. Só que para a gente entender essa pergunta, o que é Deus, para entender a resposta, a gente tem que primeiro entender o que ele está querendo saber. Porque as coisas são feitas numa conjuntura social. O Kardec já tinha uma religiosidade, o Kardec já tinha um entendimento, então essa pergunta ela vem carregada de um entendimento. E qual é o entendimento que a gente tinha sobre Deus naquele momento? A gente entende que Deus, esse conceito de Deus, ele está em construção na nossa sociedade, enquanto humanidade. Ele nunca foi um conceito fechado e nem tende a ser um conceito fechado. A gente vai entender que a resposta ela é abrangente. Mas esse processo de entendimento desse conceito de Deus
a gente vai fazer através da judaico-cristã, que é da Bíblia. Então, a gente vai fazendo mais ou menos aqui o que é esse Deus até chegar nesse Deus. A tradição judaico-cristã, primeiro, que unificou, que diz que é um Deus único, foi Moisés, né? Então, Moisés apresenta para a gente um Deus único, mas um Deus de um conjunto de regras, das leis mosaicas, dos 10 mandamentos. Um Deus que eu tenho que obedecer, e daí eu sou amado, um Deus que eu tenho um contrato com ele, em que eu tenho regras pré-estabelecidas já, que eu devo seguir elas. Depois, uma outra passagem, uma outra vivência, foi Amós. Está lá no Velho Testamento também. Amós, de novo, como tem um conceito. Amós, enquanto Moisés vivia num momento de excitação social, em que a vida não estava muito regrada, o Deus para ele tinha um Deus de 10 mandamentos, um Deus regrado, um Deus que controlava a gente. Amós já veio numa outra época, numa época de prosperidade, numa época em que a sociedade estava de boas, estava tranquila. Então, a visão que ele tem de Deus já não é desse contrato. A visão que ele tem de Deus é um Deus de prosperidade. Seria de prosperidade, mas que Deus é justo, é severo, porém é justo. Porque Amós tinha uma preocupação, já uma introdução social, Amós já tinha. Amós, os textos dele se preocupam muito com essa relação, essa disparidade entre ricos e pobres. Lógico, não estamos falando entre ricos e pobres na época de Amós, do Oriente Médio, há não sei o ano atrás. E aí depois de Amós veio Oséias. Oséias também é profeta, também do Antigo Testamento. Na época dele já tinha isso, já tinha prosperidade, mas o povo judeu estava passando por uma das atribuições de que tinha que sair, estava sendo perseguido, estava sendo coisa. E aí ele apresenta um Deus de perdão. O Deus que Oséias oferece é um Deus que perdoa. Entenda que os conceitos nunca estão dizendo o que o outro estava errado. Ele está incorporando e está complementando um conceito anterior. É um Deus que continua exigindo o regramento, mas é um Deus que também agora vai perdoar se você errar. Não tem uma danação eterna mais. E aí vem Isaías. Isaías é, de longe, o mais citado, porque o livro de Isaías é um livro profético. Todos os outros livros do Antigo Testamento eram relatórios, eram o que estavam passando por aquele momento. Isaías é um texto profético, era o que estava passando aqui, mas o novo Messias há de vir. Por isso que no Novo Testamento a citação de Isaías é muito mais presente do que os outros profetas. Isaías, ele apresenta para a gente um Deus diferente não, complementando um pouquinho mais do mosaico, porque o de Moisés, ele era um Deus único, mas até ali, até Isaías, o Deus único era para o meu povo. Olha que loucura. O Deus é único, mas é só para mim. Os outros que não são da minha religião têm que se converter para a minha religião, porque esses Deus não vai salvar. Isaías vem e diz que é Deus para todo mundo. Já é um negócio que percebe que muda um pouquinho. A gente percebe que Jesus falava muito sobre ele, porque do Novo Testamento, só do Novo Testamento, tem 400 referências sobre Isaías. Porque fazia sentido a gente percebe, estudando, essa disposição de Jesus em mostrar para o judeu e mostrar para o povo daquela época que era para todo mundo mesmo. Era muito difícil a gente acreditar nisso, e é difícil até hoje. A gente vem de outras religiões,
vêm de outras crenças e é muito complicado aceitar que é para todo mundo e é de todo mundo. E aí ele compreendeu isso como ele é um para todo mundo. E aí vem Jesus, que é o nosso modelo e guia, que ele disse que complementou tudo isso e traduziu a relação de nossa com Deus de amor. Ele introduziu essa coisa indefinível para a gente, que é o amor. Ele não disse que nenhum estava errado, mas ele disse que, apesar dos 10 mandamentos, essa vivência é de amor. Apesar do perdão, é de amor. Apesar da rigidez, da severidade, é com amor. Então, este Deus, com todos esses conceitos, que Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, o que é isso? Então, a resposta da espiritualidade, não, Vou dar a resposta para dar um spoiler, depois a gente volta para a pergunta. A resposta da pergunta número 1, que é o que é Deus? A resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí vamos analisar a pergunta: o que é Deus? Ele, de novo, reforçando, é sobre religiosidade. Nós vamos falar sobre um livro de religiosidade, vamos estudar livro dos espíritos, vamos estudar espiritualidade, mas vamos falar sobre religião, de religar o ser humano com Deus. Mas tem um termo ali que não era comum, que é o quê e não quem. É um termo difícil, que é antropomorfismo, que é utilizar as características humanas para definir uma divindade. Isto é muito comum, ainda é muito comum. A gente pensa em Deus, se a gente fala Deus, a primeira imagem que me vem na mente é um homem de cabelos compridos, brancos, barba branca, com uma túnica branca. Se eu falar isso na Grécia Antiga, essa é a imagem de Zeus. Se eu falar isso para uma pessoa do candomblé, ela vai ter uma imagem de um ser humano como Deus. Então, Kardec não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. Então, ele está deixando aberto ali para o que é isso. É uma pergunta genuína. O que é? Não é quem, não tem essa forma humana. E é interessante porque esse antropoformismo, que é dar características humanas para Deus, faz com que a gente traga para nós características divinas. Porque se eu penso em Deus como um homem branco, ou negro, ou moreno, ou mulato, de cabelos compridos, eu tenho cabelo comprido. Eu tenho uma característica de Deus. Se eu penso que ele é severo, se eu penso que ele é rígido, eu estou dando características humanas. Eu estou definindo uma parte do todo. Quando a gente faz essa comparação, é pela nossa incapacidade. E fica bem claro nisso para mim na resposta. Porque é uma resposta completamente, ao mesmo tempo que precisa, completamente vaga. Ele não disse nada que a gente consiga perceber. Por quê? Porque a espiritualidade está sutilmente dizendo para a gente de que o seu conhecimento não lhe basta para você perceber isso. Eu não tenho como, na sua palavra, no seu entendimento, definir isso para você. É algo maior que a sua compreensão. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde se lê que Deus teria dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
pela nossa percepção, Deus criou a gente igual ao que ele era. Daí vem essa coisa. Mas aí a gente volta e pergunta, pela doutrina espírita, nós somos esse Henrique ou esse ser espiritual? A gente consegue definir nossa forma do espírito? A gente consegue definir nossa forma? A gente consegue definir nossa forma do pé-espírito. A gente consegue definir nosso envolve um material aqui, nosso corpo encarnado. Nosso espírito. A gente consegue definir? Sabe qual é a cor? Qual o jeito? A gente, pelo que estuda, é até complicado mesmo. Não é definível. Eu não consigo mensurar isso. A gente entende que é um fluido, a gente vai na doutrina, de novo, cientificamente, estudando, percebendo, mas não dá para definir numa palavra. Eu não consigo explicar esse conceito numa única forma de falar. Se estiver variando muito, me fala, agora variou bem. Allan Kardec, analisando Gênesis, capítulo 2, item 12, Allan Kardec, eu acho, ele estava mais curto e grosso. Porque ele começa a frase falando assim: são ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas envolto no manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo ante as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, então, estão a um passo de atribuírem a ele as paixões humanas e a fazerem dele um Deus colérico e ciumento. A gente já deu esse passo, não deu? A gente já volta e meia acha que Deus é um Deus colérico e ciumento. A gente vê inúmeros exemplos para a gente de que a gente dá características humanas a esse Deus. Quando a gente coloca no nosso carro, foi Deus quem me deu, quando a gente lê, quando a gente fala, obrigado, meu Deus, ele não está retribuindo um favor, ele não está dando uma característica humana, não é uma amizade, não é uma relação de amizade que eu tenho com esse Deus. Deus não é humano. Deus não tem essas mesquinharias, como disse Kardec. Não dá nem para ir para o bem, nem para ir para o mal. Porque é muito mais fácil a gente hoje aceitar que não dá para fazer sacrifício. Não dá para sacrificar mais para receber o amor de Deus. Eu não posso matar uma cabra ou matar uma virgem no pé do vulcão só porque a gente descumpriu uma lei de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso barganhar. E aí não é falando mal de nenhuma tradição, de nenhuma religiosidade, mas eu não posso dar características humanas a uma divindade. Senão eu vou estar voltando lá atrás na Grécia, achando que Deus volta para engravidar pessoas. Que eu tenho filhos de Deus, semideus andando pela terra. Eu estou dando esse passo. A gente precisa voltar e perceber o que Kardec quis dizer aqui para a gente de não vai por aí, porque o caminho para esse entendimento divino não é este. O Espiritismo, por sua vez, ele distingue muito bem o Criador e a criatura, sendo o Criador imensurável e completamente isento de qualquer imperfeição. A gente vai ver isso, eu não vou dar spoiler, só se eu tiver que, se eu terminar antes da palestra, eu dou características de Deus, mas é outro tema. No Livro dos Espíritos, no comentário questão 11, Kardec também falando sobre Deus, ele fala que os poucos recursos do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Ele está falando sobre as características de Deus, prova da existência de Deus, um desses dois. Fica spoiler aí para as pessoas lerem. Na infância da humanidade, um homem confunde muitas vezes com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor no interior das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E, ainda que sempre incompleta,
mas conforme a sã razão. Então, quem veio para cá achando que a gente vai saber o que é Deus, não vai saber. Já temos a resposta aqui, que nós vamos ter uma parcialidade. Nós vamos entender o que nós podemos compreender como hoje, o agora, mas tendo a disposição de que isso vai mudar ao longo do nosso conhecimento. A resposta, que é Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos sobre causa primária de todas as coisas, é o famoso Big Bang. É a condição sine qua non. É a condição de sem aquela não haveria nada. E a gente entra numa discussão grande dos criacionistas com os... Alguém sabe? Eu não lembro. Um é de Deus que criou e o outro é os cientistas. Eu não lembro dos cientistas. Mas... Hã? Não, aí é da evolução. Eu esqueci outro termo, é porque eu não gosto deles, mas é mentira, eu gosto deles. Faz parte do negócio. Mas é a parte científica do negócio, que diz sobre o bóson de Higgs. Viu? Eu sei vocês, eu conheço vocês. O bóson de Higgs diz sobre o quanto o átomo se comprimiu tanto que causou uma explosão que expandiu e que expande até hoje através do universo. É interessante porque ele diz que o universo surgiu do nada. Do nada, numa produção espontânea. Mas a mesma ciência diz que não pode existir efeito sem causa. O que causou essa compressão no átomo? Essa é a pergunta que a gente tem que entender, tanto que tem um acelerador de partículas gigantesco aí, pegando 11 países na Europa para causar uma colisão, para criar esse bóson de Higgs, para eles tentarem ver se consegue criar um universo ali, ou entender como faz isso. Estão tentando. Vamos ver. Isso aí. Mas aí, então, é de Darwin. É isso aí. Então, evolucionistas e criacionistas. Mas aí, então, outra discussão. Então, vocês não estão nessa discussão. Não estão. Não sei se tem essa discussão, então. Talvez tenha criado essa discussão na minha cabeça. Mas, vamos lá. Deus é a inteligência, causa primária de todas as coisas, condição sine qua non. Sem Deus não existiria nada. E a inteligência suprema é dizer que a gente não consegue entender todos os planos. A gente não consegue vislumbrar essa razão. A gente não consegue vislumbrar as qualidades, as perfeições. A gente não consegue vislumbrar o que é isso. Kardec, em Gênesis, capítulo 2, no item 5, ele fala: lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que gerem essas obras, o observador reconhece não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais poderosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não pode produzir tais obras, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos que alguém sustente que há efeitos sem causa. Então, se a gente percebe que tem um sentido, se a gente percebe que tem uma conexão, se a gente entende que a cadeia alimentar ela funciona e alimenta todo mundo, do menorzinho ao maior. Se a gente percebe aquelas variáveis, se eu não me engano, estou chutando vários números, não me cancelem, acho que são 11 variáveis que sustentam a vida na Terra, que é a gravidade na Terra, a posição do Sol, a velocidade da rotação, velocidade da translação, quantidade de oxigênio, litosfera, as camadas lá de cima, que a ciência falhou. Mas essas condições, se uma delas falhar, não existiria vida como nós conhecemos aqui na Terra. É muito milimetricamente calculado para ser uma obra do acaso. O nosso corpo humano é uma prova disso. A gente é frágil, mas ao mesmo tempo é forte. A gente vive anos a fio, mas ao mesmo tempo, se tiver uma doencinha, um resfriado, se cair um cisco no meu olho aqui, acabou a palestra. É uma coisa tão calibrada que não tem como a gente dizer que é tudo do acaso.
Se não tem acaso, se não existe causa, se não existe efeito sem causa, eu preciso entender que essa causa é uma inteligência que está acima do meu nível, acima de mim. Por isso que ela é a inteligência suprema. Aí, nós vamos para a resposta 2, que me dá sempre um nó na cabeça. Eu não sei se vocês fazem isso. Você consegue entender o link do o que se deve entender por infinito, com toda essa explicação que ele deu sobre o que é Deus? Alguém consegue entender? Por que perguntar sobre o infinito? Por que pergunta sobre o infinito se ele está perguntando de Deus? Sabe, eu perguntaria se Jesus era filho de Deus, como é que foi esse nascimento de Maria. Eu iria para essa religião aí, para essa coisa. Ele pergunta o que se deve entender por infinito. A resposta é o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Pela resposta, você consegue compreender que era uma conversa de duas pessoas ali, tipo um xadrez. Os Kardec tentavam dar checkmate aqui, a espiritualidade vinha e não. Porque a pergunta dele, a resposta que ele dá é o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Daí eu consigo entender do porquê ele estava perguntando de Deus e da onde veio o infinito. Porque a resposta que ele deu sobre o que é Deus dá uma ideia de expansão, dá uma ideia de indefinição. Na época da ciência, esse universo é um desconhecido e diz que está sempre em expansão. E o infinito sempre é algo que a gente não consegue vislumbrar, sempre é algo que a gente não consegue idealizar. Números são infinitos. O universo está sempre em expansão. Eu não consigo mentalizar isso. A resposta do que é o infinito dá uma ideia de que Kardec estava tentando medir de novo. Kardec estava tentando fazer... Eu consigo mensurar isso? Quando ele fala da causa primária, ele está dando uma ideia, a espiritualidade está dando uma ideia de marco temporal. Ou seja, a gente tem a concepção de que Deus é infinito, ele sempre existiu, Deus é eterno, mas causa primária, a gente consegue entender o que ele estava tentando traduzir para a gente? Por que essa pergunta e qual é essa resposta de que você não vai conseguir mensurar? Kardec estava pegando coisas imensuráveis. E a espiritualidade está dizendo para ele de novo, você não vai conseguir mensurar isso. E ele dá uma dica para Kardec. Por isso que eu falo que é um xadrez. Porque ele bota uma palavra aqui que faz com que Kardec tente fazer a terceira pergunta. Quando ele fala sobre tudo que é desconhecido é infinito. É o que Kardec queria. Porque ele acabou de entender que Deus é desconhecido para ele. Se tudo que é desconhecido é infinito, Kardec, na hora, o olhinho deve ter brilhado e falou assim, agora eu tenho a resposta, tenho a pergunta, lá vou eu. E aí ele vem para a terceira pergunta, que pode-se dizer que Deus é o infinito. Pode-se dizer que Deus é o infinito. E aí, de novo, a espiritualidade vem e percebe que ele caiu na arapuca, que ele caiu e falou assim, olha agora, vou te dar um checkmate de novo. Ele responde assim, calma aí que eu vou clicar. Ele responde, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Aqui já foi um toque. Aqui ele está dizendo que ele está pegando dois conceitos desconhecidos e tentando dizer que o desconhecido com o desconhecido é o que é Deus? Não. Não dá. Eu estou pegando características para tentar juntar e definir a coisa. Aí, me veio, não para mim, né, mas me veio no estudo para hoje,
Eu me arrependi de ter pego, porque eu vi que eram só 3 perguntas. Eu achei que era muito maior o capítulo, mas eram só 3 perguntas. E aí a gente entende qual é essa dificuldade que a gente tem para definir Deus. E eu fiquei feliz, porque Leon Denis falou sobre isso. Ele falou assim: pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus? Ou seja, essa definição que Allan Kardec passou para a gente consegue esticar um pouquinho mais? A gente consegue levar um pouquinho além daquele causa primária, daquela coisa? A resposta é: definir é limitar. Em face deste grande problema, a fraqueza humana aparece. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém, escapa a toda análise. O ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. E aí eu entendi por que ele depois pergunta as características de Deus. Como é que eu posso dizer da prova da existência de Deus? Como é que eu vou estudar sobre essa divindade sem nunca mais perguntar o que é, quem é, como faz? Porque se eu não posso definir ele, se a definição dele é uma limitação, acabou para mim. Se eu definir Deus, eu vou estar negando a existência dele, porque eu entendo Deus como essa pluralidade, esta expansão, essa infinitude de características que nós nem conseguimos vislumbrar. Está aí, portanto, o ilimitado, não poder ser definido pelo limitado. Nós, enquanto seres aqui, num planeta de provas e expiações, materializado, com o véu do esquecimento, não vai rolar. A gente não vai conseguir entender essa divindade tão profunda. O que a gente consegue entender é que esta divindade está em nós. Ela anima a gente. E daí a gente consegue viver. É por essa razão que a criatura tem insistido em dar ao Criador suas limitações, suas fraquezas, suas paixões. É por isso que a criatura insiste em querer agradar ao Criador por meio de promessas, rituais, como se Deus fosse um ser vingativo. Nota de Kardec. Depois desse estudo, essas 3 perguntas, ele faz uma consideração final que, ao meu ver, Kardec percebe que ele tem que mostrar ali que ele entendeu a coisa. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra coisa que não é mais do que a primeira. Ou seja, não dá para definir Deus usando uma indefinição. Eu quero entender aonde está aqui agora. Eu perdi. Meu povo. Só um segundinho. Ah, tá. Achei. Miramês, em Filosofia Espírita, fala assim: se acreditamos somente naquilo que vemos e que tocamos, somos o mais infortunado dos seres, pois desta forma agem também os animais. A razão nos diz, e a ciência confirma, pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. Ela completa: se sentimos dificuldade para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar
o que é o infinito, que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. O infinito é infinito para nós, para Deus é o seu lar, onde vibra o amor e onde o perfume exalante é a alegria na sua pureza singular. É de ordem comum nos planos superiores que devemos começar pelas lições mais elementares, que nos despertam o coração primeiramente, para a luz do entendimento. Então, pelo que eu entendi, eu vou terminar aqui, depois eu vou pelo que eu entendi. E ela termina com: quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. Cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde Deus mora e vibram todas as suas leis, em ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, para entender o infinito da criação, necessário se faz começar a entender o infinito da alma. Miramês introduziu para a gente um sentido do porquê que a gente está estudando, até onde a gente pode perguntar e qual o verdadeiro sentido da nossa pergunta. A gente quer saber o mais sem antes saber o menos. A gente quer definir um Deus sem nem definir o que nós somos. Semana passada, Marcelo Pessoa, na palestra de ontem, de terça-feira passada, começou perguntando o que nós viemos fazer aqui. Aqui na Casa Espírita, hoje, terça-feira. E aí a gente estica essa pergunta. O que a gente veio fazer no dia de hoje? Por que a gente saiu do plano espiritual e acordou? Por que a gente reencarnou? Qual o nosso propósito de vida? Para que a gente está aqui? Eu compreendo a curiosidade de entender esse Deus, esse infinito, esse universo de expansão, essa massa escura, esse bóson. Eu compreendo tudo isso. Mas a gente não compreendeu ainda e não consegue observar a todos nós como seres humanos. A gente ainda categoriza. A gente ainda tem que fazer acessibilidade. A gente pensa sobre ter rampa ou não. Na Casa Espírita mesmo, hoje nós temos uma cadeirante. E se a cadeirante fosse a palestrante? A gente pensa nela enquanto humanidade? A gente pensa nela como capacidade para vir fazer a palestra? Se a gente tivesse um companheiro com baixa visão ou deficiente visual, a gente consegue visualizar o ser humano inteiro? A gente luta até hoje contra um racismo. A gente luta até hoje contra a desigualdade social. Desigualdade social essa que... Eu esqueci o nome do profeta do Velho Testamento, já se preocupava. Oséias. Lá atrás ele se preocupava. Miramês está dizendo para a gente aqui que... É Miramês? Eu confundo o nome, Miramês. Miramês está dizendo aqui que assim, a gente pode querer saber o mais, mas tem que saber o menos. O menos tem que estar de cor salteado. Eu não posso sair querendo fazer equação de segundo grau se eu não sei fazer soma e subtração. Eu não posso. Eu não consegui compreender o que é o ser humano. Quais são as nossas sombras? Qual a nossa reforma íntima? A gente tem feito a nossa reforma íntima? A gente tem feito o nosso evangelho? A gente tem feito a nossa prece? Ou a gente só faz prece na necessidade? E qual necessidade? Eu estou ativando essa espiritualidade para quê? O que eu quero que Deus me dê? O que eu quero que Deus cause na minha vida? Essa conexão da espiritualidade faz com que afete a nossa compreensão do que é Deus. Porque o Deus que eu quero é um Deus que vai atender às minhas necessidades.
Muitas das vezes a gente esquece que nós somos Deus, nós somos seres espirituais. Que esse mesmo Deus fez todo esse planejamento para a gente aprender alguma coisa aqui, agora. E Jesus falou que era mais ou menos amar uns aos outros. Se puder, ama os seus inimigos, que já dá 2 passos para a evolução. Sabe? E a gente olha na rua, a gente tem que falar que, se for sair na rua, fecha a bolsa porque podem te roubar. Não ajuda o coleguinha para estudar porque ele pode competir contigo no Enem, e aí Deus sabe como vai ser. Fecha o vidro porque o cara vai vir para vender uma bala. Finge que não tem ninguém em casa, que o rapaz está batendo aí para ver se tem comida. Eu estou incentivando o amar ao próximo ou cada um por si? Aonde está escrito cada um por si? Se não na lei da vida material. A gente vem na casa espírita, eu venho para aprender algo mais sobre a espiritualidade. Eu venho para abrir meu horizonte de que tem algo mais, de que tem um propósito maior. Eu estou aqui, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou criar filho, eu vou ter amizade, eu vou, mas eu tenho algo mais. Eu preciso tirar de cada momento desse um proveito eterno. Um proveito que vai perpetuar no meu espírito. Um proveito que vai ficar ali e vai assim, poxa, foi legal, gostei, curti. Miramês faz com que a gente entenda que essa minha relação com a divindade, ela vem através do meu crescimento, do meu entendimento com Deus, do que eu preciso, Deus. Nas características de Deus, que depois Kardec vai perguntar, Kardec pergunta para ele quais são as definições e tal, e aí ele fala que Deus é a inteligência suprema, diz que é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. Essas características são imutáveis. Ele é bom e justo em todo o momento. Ele é onipotente em todo o momento. Por que ele é onipotente? Gente, a gente foi criado na imagem e semelhança. Se a gente tem uma parte, um 10%, ele está na gente. Ele está dentro de cada coisa aqui dentro. Se foi ele que criou, se tudo vem dele, a gente está imerso nesta energia o tempo inteiro. E aí a gente relega esses momentos espirituais para a casa espírita, para a minha religião. Como que eu consigo desvirtuar e descaracterizar uma experiência do encarnado no meu trabalho? A gente fala assim, não, olha só, a gente tem que aplicar o evangelho no trabalho, a gente tem que aplicar o evangelho dentro de casa, a gente tem que... Mas é lógico que tem que aplicar o evangelho dentro de casa. A gente é um ser espiritual que está encarnado. É o tempo todo. Eu não tenho como desligar um botão. Eu não tenho como dizer, Deus, olha para mim agora, em algum momento aqui, e não olha quando eu estou fazendo isso. A gente faz isso porque a gente acha que, se ele souber de tudo, ele talvez não me ame. Se ele souber de tudo, talvez ele não me dê o que eu estou precisando, o que eu estou querendo. Mas ele sabe. Todas as religiões falam a mesma coisa dessas características divinas, com uma palavra a mais, uma palavra a menos, subdividindo em item, dividindo em entidade, cada um faz uma coisa, mas jogando ali é o mesmo jogo. São as mesmas palavras para todo mundo, é o mesmo Deus e o mesmo entendimento sobre essa divindade. E, apresentando essas características, o Espiritismo desmistifica a ideia de... Eu já li isso aqui, né? Já li. Então, terminando já,
Hoje eu terminei cedo, hein? 8h25, né? É 8h25 ou 8h30? Que eu posso falar mais coisas. Mais 5? Então eu vou falar. Perceber essa espiritualização, perceber esse Deus na nossa vida, faz com que a gente pense 2 vezes antes de tomar alguns atos. E aí eu entendi mais ou menos aquela coisa do Francisco Xavier, do Chico Xavier, que diz que antes de tomar uma atitude, antes de responder uma coisa, bebe a aguinha da paz, né? Bebe, para um pouquinho, pensa no que vai fazer. E aí, quando você está tomando aquela aguinha, pensa no composto químico da água. Pensa que você, enquanto ser espiritual, está tomando uma fórmula química e se coloca na situação de ser espiritual. E pensa no que a gente vai fazer daquilo ali. Muitos momentos a gente é imediatista. Em alguns bons momentos, a gente acredita que semana que vem é o prazo final para tudo. Eu quero para hoje, eu quero para amanhã. E eu entendo, porque se tem uma coisa que o capitalismo, que a vida material traz para a gente, é a satisfação, essa felicidade, é esse cheiro de coisa nova, é essa felicidade da conquista, que vem através de cada vez mais fomentando do você está sozinho. Você nasce sozinho, vai morrer sozinho, você vai encontrar umas pessoas no meio do caminho, tem uns familiares que vão te apoiar mais, mas é você por você. Eu tenho visto muito nas redes sociais, cada vez mais fomentando sobre isso, e eu acho que tem que ter um bom senso gigantesco entre saúde mental e individualismo. Eu super entendo que eu não posso colocar a minha infelicidade ao prazer do próximo. Não, eu não posso, para fazer o outro feliz, eu não posso ficar infeliz. Para fazer o outro bem, eu não posso estar mal. Pensa em, sabe, a analogia da máscara de descompressão do avião. Alguém já andou de avião? Aquela máscara já caiu? Raramente cai. E a gente usa a exceção, a exceção como regra. A gente trata tudo com emergência. Tudo é eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. E nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais egoísta. Uma sociedade cada vez mais no eu, no eu, no eu, no eu. Quando a espiritualidade fala que é cada vez mais por nós. Cada vez mais pensando no próximo. Cada vez mais eu tenho, com todo, talvez não caiba, mas aquele não vai subir ninguém. A gente tem falado muito sobre trabalhadores de última hora. Nós estamos aqui na Casa Espírita, terça-feira de noite, estudando sobre o que é Deus. Eu estou com a minha vaga garantida. Eu trabalho no SAPS, eu trabalho na Casa Espírita, eu faço 2, 3 atividades. Para mim, eu estou garantindo a minha vaga. Mas a regra é todo mundo. Não vai se perder nenhuma ovelha. Um dia a gente vai ter que voltar para resgatar aqueles que a gente está virando as costas. Esta concepção de Deus é a que a gente tem que compreender hoje. Cada vez mais, a espiritualidade e a vida material vem nos colocando de aquilo tem que doer em você. Aquilo tem que mexer no outro como se fosse em você. A gente tem que querer o bem do outro, independente de quem é o outro. A partir desta concepção, do entendimento completo do que eu sou, de que eu quero, de como eu amo o próximo, eu vou conseguir vislumbrar um pouquinho mais do que é Deus. Cada vez um passinho a mais, cada vez uma ideia, cada vez uma concepção, cada vez mais inebriado nessa vontade de querer. Mas aí eu já não estou mais no eu estou no nós. Eu estou com todo mundo. É isso, consegui. São 8h30.
Tô bonzinho, viu? Eu acelerei porque eu achei que não ia dar tempo. Muito obrigado.